Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Operação Páscoa deixa um rastro de tragédia, 3.000 acidentes, quase 800 feridos, 53 dos quais graves, 20 mortos, uma catástrofe, é o pior resultado da última década. E o Primeiro-Ministro faz-se filmar sem cinto de segurança, embora no banco de trás, é bom que se diga, e a ser conduzido por um motorista também sem cinto de segurança. É um erro de comunicação. Eles dizem que não. Dizem que estava por dentro do casaco. É quase uma impossibilidade, não é? É quase uma impossibilidade pôr o cinto. Não é bem trovado. Mas é preciso uma ginástica, Pois, então, não é impossível. Não é impossível. Não há impossíveis. É só um erro de comunicação ou é displicência? Em política não há impossíveis, meu amigo. Mas em política também o que parece é. O que parece é. Já dizia o professor António de Oliveira Salazar. Citando, aliás. Citando. Não é uma coisa dele. Não. Bom, é só um erro de comunicação este episódio do Sr. Primeiro-Ministro ou há ali alguma displicência no tratamento e nas aparições públicas? Eu acho que, francamente, há displicência. Quer dizer, não lembro a ninguém hoje fazer uma coisa dessas sem o cinto de segurança. Eu, na altura, até pensei que aquilo fosse um cenário virtual, não sei como é que aquilo foi. Mesmo atrás, mesmo quando viajas no banco de trás? Quer dizer, nos automóveis recentes aquilo desata a apitar furiosamente, portanto fica tão incomodado que acaba sempre por ser. Nos mais antigos não acontece assim. Agora, verdadeiramente grave foi a hecatombe na estrada que nós vivemos com 20 mortos. Isso tem que ver com todo um conjunto de situações, daquelas que os agentes e os guardas da GNR costumam dizer e citar, é o álcool, é o excesso de velocidade, fala-se menos do estado das estradas, mas também convinha citá-los, e também, a meu ver, hoje com os instrumentos de navegação que existem, toda a gente sabe onde é que estão as brigadas paradas e os radares e isso tudo. E, portanto, eu o que verifico é que quando há um carro de polícia ou de GNR em circulação, é bastante mais eficaz na limitação de velocidade do que polícias parados. Fica ao cuidado do Ministro da Administração Interna. Concordo, quer dizer, é sempre difícil falar destas questões porque na prática todos nós estamos sujeitos a acontecer-nos uma coisa destas, não é? Portanto, não é sempre estar a culpar isto ou estar a arranjar. De facto, o que acontece, no outro dia li um post de um senhor que dizia está a gasolina tão cara e eu vou a 120 e parece que estou parado porque toda a gente me ultrapassa e é ele na autoestrada, não é? É um bocado isso, as pessoas andam sempre um bocadinho acima de, não estou a dizer sempre, mas têm a tendência para andar um bocadinho acima daquilo que podem. Eu não culparia muito, sinceramente, as estradas, porque, enfim, há situações onde as coisas sejam mais perigosas, mas nós temos excelentes autoestradas, temos basicamente boas estradas, há aí uns pontos negros, como se chama, não sei o quê, mas, sinceramente, acho que se o grande problema destes acidentes fosse só as estradas, naturalmente não tínhamos tantos, digo eu. Mas, de facto, é uma situação que nos coloca, a nós, Portugal, quase na cauda da Europa em relação a esta sinistralidade e é sempre difícil de perceber porquê. Mas a gritaria, Luís Marques, foi mais com o Sr. Primeiro-Ministro do que com este resultado trágico. A campanha do Sr. Primeiro-Ministro foi uma imprevidência, numa altura destas ainda por cima, tanto com os números que já mais ou menos sabiam colocar no ar e nas redes sociais, portanto, aquela campanha, aquele vídeo, é evidente que é uma imprevidência. E isso não devia ter acontecido e espero, portanto, que alguém repare nesse aspecto. Agora, relativamente às questões, portanto, da segurança rodoviária, é um problema crónico da sociedade portuguesa, gravíssimo. O Ministro da Administração Interna anuncia hoje que em breve serão apresentadas novas medidas. Há anos e anos, portanto, que este assunto se coloca. E há aqui uma reflexão de fundo que vale a pena fazer, que é esta. Tal como Portugal não se preparou
para adaptar a rede escolar ao impacto da imigração e dos novos residentes. Os hospitais também não se adaptou na parte da rodoviária. Porquê? Porque o Luís diz, e com razão, e o Eduardo, portanto, que nós temos boas estradas. Tanto assim é que 3.000 das pessoas que foram identificadas, portanto, e foram pela polícia, 3.000 foram em excesso de velocidade. Ora, só há excesso de velocidade se as estradas forem boas. Se forem más, não há excesso de velocidade, como é evidente. Por natureza, as pessoas não o conseguem fazer. Em regra geral. O que é que aconteceu nestes 10 anos? O tempo que estamos aqui a comparar foram na última década, mais mortes este ano do que na última década. O que é que aconteceu nestes 10 anos? Uma coisa muito simples. Há 10 anos, Portugal tinha 5,7 milhões de veículos, portanto, ligeiros, chamados, portanto, de passageiros. Mais 1 milhão e tal, porque 7,2 milhões de veículos, portanto, era o parque automóvel, incluindo, obviamente, os comerciais. Atualmente, há 10 anos atrás, isto é agora, peço desculpa, há 10 anos atrás, havia 4,7 milhões de veículos de passageiros e 6,2 era o parque total, tanto automóvel, o que significa que temos mais de 1 milhão de carros ligeiros e incluindo a parte, tanto os comerciais, mais também 1 milhão de carros a circular no país. É evidente, portanto, que o impacto que isto tem na circulação automóvel e no tráfego automóvel é brutal, para citar um ministro tanto conhecido. Portanto, será que se foram tomadas as medidas certas do ponto de vista da criminalização, do ponto de vista... a gente já percebeu, portanto, que todas as campanhas acabam por não resultar. Portanto, foram feitas as campanhas mais dramáticas, mais trágicas em relação, portanto, à sinistralidade rodoviária e vê-se que não se resulta. Então tem que sair por outra via. E a verdade é que isso não foi preparado. Não é? Portanto, alguma coisa aqui está a falhar. Eu espero que as medidas que o Ministro anuncia para breve tenham isto em conta. Não é? Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Também não sou especialista na matéria, não sei o que é que tem que ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita porque há mais de 1 milhão de carros a circular no país. Portanto, e isto é que é uma realidade. Mas deixa-me juntar só uma coisa, Eduardo, sim. Que é o déficit de aprendizagem. Porque não nos esqueçamos que a percentagem de multas por pessoas a conduzir sem carta cresceram exponencialmente nos últimos anos. Tem um problema qualquer de fiscalização. Pelo menos. Sim, Eduardo, desculpa. Só para assinalar uma coisa. A maioria dos acidentes graves não ocorre nas autoestradas. Mas também. Mas não é. Eu agora, na segunda-feira, vi 3. Aliás, sim, mas estou a falar daqueles mais complicados. Há uma conta engraçada de fazer, porque deve haver porque uma morte na estrada custa muito caro ao Estado também, às seguradoras. A A22, via do Infante, passou a não ter portagens e a Nacional 125 passou a ter menos acidentes mortais. E, portanto, isso demonstra... Tráfego, tem menos tráfego. Consideravelmente menos tráfego. O tráfego passou para a A22 e ali faz com mais segurança e mais fluência. Bom... Bem, isso não sei se isso será uma solução, não é? Portanto, levar disso ao extremo, então podíamos fazer em todas as estradas do país. Não sei se isso é a solução. Portanto, enfim, não, eu não estou a dizer que é a solução, estou a constatar, não é? Como te lembras, houve imensas coisas sobre a Nacional 125. Fizeram-se as melhorias, agora verifica-se que com a deslocação do trânsito, porque a 125 era absolutamente insuportável e hoje já se circula com relativa segurança, digamos. Mas houve um berreiro nacional em relação ao episódio no vídeo do Sr. Primeiro-Ministro. Não é tão grande, esta gritaria não é tão grande em relação aos jornalistas brasileiros na TV, mas começa a haver aparentemente algum incómodo de algumas pessoas em relação aos correspondentes com sotaque brasileiro nas televisões. Deixem-me estrunfar já eu. Do meu lado, eu não vejo nenhum inconveniente em que haja sotaque. São excelentes jornalistas, como aparentemente demonstram. E se são
bons repórteres e bons correspondentes, não me parece que haja aqui nenhum problema com o sotaque. Até devíamos ter mais sotaques, o alentejano, o angolano, o mirandês, o da Madeira e dos Açores. O mirandês é uma língua. É uma língua. É verdade. Eduardo Oliveira e Silva. Por exemplo, podemos começar pelo Eduardo. Eu não tenho sotaques nada... belgas também. Não tenho... O sotaque belga é em francês. Não, mas não tenho... A única coisa onde eu tenho alguma reserva é se realmente a matriz, digamos, de pensamento não corresponde ou se a pessoa tem um empenho político ou uma visão, digamos, muito parcial das coisas. Mas, a priori, não acho que isso seja um handicap. Se é um bom repórter e tal. Eu prefiro... digamos que se use a norma portuguesa culta, digamos, e a nossa língua, mas nada contra os sotaques. Mas a escolha... Aliás, era o que vigorava na RTP, desses comentadores ou correspondentes não é inocente, porque uma das coisas que a RTP está a ser acusada é ter, portanto, uma correspondente, uma comentadora brasileira, que é claramente uma ativista de esquerda. Estás a ver, a falar de coisas distintas. Era o que eu estava a dizer. Se as pessoas têm ali uma... Mas esse é um caso. Mas é um caso. Por exemplo, a TVI tem um correspondente a Israel... Os correspondentes ou repórteres da TVI, quer da SIC, são excelentíssimos. Há casos e casos. A SIC tem pelo menos 2, não é? Em Israel. É? Sim, a TVI tem um ótimo muito articulado, com uma grande fluência, com uma grande capacidade. Ou é correspondente? Não é correspondente. Correspondente ou enviado, não sei. Não é correspondente. É um residente lá. Eu acho que isto é um não assunto. É um não assunto. Vamos lá ver, seja brasileiro, seja angolano, seja moçambicano, seja português, seja o que for. Interessa-nos, obviamente, que seja alguém que fale português. E o português fala-se no Brasil, fala-se em Angola, em Moçambique, em Portugal. Pode ter sotaques diferentes, mas é português. E as pessoas percebem. O que já pode ser mais complicado, de facto, mas isso tanto se aplica a um correspondente ou um comentador brasileiro como a um comentador português. Que é, de facto, não ser uma pessoa que tenha um espírito jornalístico, isto é, que não seja só jornalista, que não seja verdadeiramente jornalista, isto é, que esteja ali a fazer um papel de ter ideias e propagar essas ideias que não sejam imparciais, não é? Portanto, o que se espera, não tanto de um comentador, atenção, eu estou a falar dos jornalistas que fazem a reportagem. Os comentadores, eu acho que eles deviam ser identificados. Não é? O que é que fazem na vida? Não é só o flantal. Flantal, ativista, rebel. E está feito. Tudo bem. Desde que haja depois um contraponto, não tenho nada contra. Tudo bem, não é? Quer dizer, tudo bem. Se houver o equilíbrio, não é? Sim, é o que eu estou a dizer, desde que haja um contraponto. Agora, e nós temos este caso até com portuguesas. Temos uma senhora que trabalha na Embaixada dos Estados Unidos e que faz... Nós temos outros casos agora na RTP de comentadores que são despartidos e que aparecem identificados como comentador RTP. Sem dizer que são despartidos. Mas é o que eu estou a dizer. Eu acho que... É importante que quando aparece, sobretudo comentadores, não é? Se é jornalistas, espero eu que sejam só jornalistas, não é? Mas sendo comentadores, deviam ter lá um rótulo, não é? Fulano tal, ativista do... Eu gosto muito da palavra ativista. Um ativista ou aquilo que for, sei lá. Ativista do Sporting. Bancário, sei lá, melhor qualquer coisa. Benfica, não é? Pois, por exemplo, não sei quantos mais. Benfiquista. É o que temos, mas pronto. Incomoda-te, Luís Marques, o sotaque da... Não me incomoda nada. Desde que sejam jornalistas objetivos e que falem português, não é? Sejam bons profissionais, não me incomoda nada. Revela, de qualquer forma, as fragilidades da comunicação social portuguesa, que não tem dinheirinho para mandar os seus próprios, para ter os seus próprios correspondentes locais, não é? Esse é um facto. Agora, que a forma de resolver isto seja encontrar jornalistas locais que falem bem português, não me custa nada aceitar isso, pelo contrário. Portanto, no caso vejo bem a SIC, penso que são duas brasileiras, duas jornalistas brasileiras, que fazem essa correspondência com a SIC no dia e fazem muito bem. Não?
Aliás, a SIC, se bem se lembram, desde o seu início, que teve no Brasil uma correspondente que é brasileira. A Ivani Flora. Ainda é. Eu, o único caso em que, realmente sendo genuinamente português, às vezes me vejo um bocado aflito para perceber, é alguns sotaques açorianos que carecem realmente de legendagem. Sim, e às vezes do Porto também, do Norte. Sim, mas devia haver. Os média nacionais deviam transmitir muito toda a quantidade de sotaques. Estamos a ser demasiado solistas. Na utilização deste bem instrumento precioso que é a língua. Sim, são mais difíceis de entender, mas quer dizer, difíceis de entender aqui para nós do continente, não é? Claro. Há uma coisa que é certa. Eu nasci e cresci na zona do país onde se fala mais português sem sotaque. Sabem onde é que é? É na zona entre Coimbra e Caldas da Rainha. E Caldas da Rainha, justamente. Coimbra e Caldas da Rainha, exatamente. Norma culta. Que é o português que era dito antigamente, que era o português de Coimbra, não é? Que é um português assim, muito esticadinho, não é? As pessoas têm que se esticar todas, espremer-se todas para conseguir falar um português bom. Eu acho que o português é o de Guimarães e ponto final. Bom. Isso era no tempo do Afonso Henriques. Pronto. Meus foi amigos, ali que nasceu tudo. Galeca ao português. Foi dali que nasceu tudo. O Rui Costa, presidente do Benfica, está a fazer um raid sobre o Parlamento, com reuniões com os grupos parlamentares dos diferentes partidos. Já fez com o PSD, vai fazer com o PS. Já não devia fazer uma raid na equipa de futebol também. para pressionar e sensibilizar os partidos para a questão da emissão artesiana da Rádio do Benfica. Isto faz de facto algum sentido, isto é, tentar pressionar a ERC via Parlamento não parece uma coisa um bocado descabida, despropositada? Não, porque o lobbying já foi aprovado, não é? O lobbying já é legal, não é? Portanto, ele tem todo o direito. Então faz o lobbying para alterar a lei, não é para obrigares um organismo independente a mudar a sua opinião. Não, ele está a falar com os partidos, tentando fazer valer os pontos de vista dele. É evidente, espero eu, que a Assembleia não pode atuar sobre a ERC para a ERC mudar o seu parecer, não é? Isso parece. Não, atuar não pode mandar recados. Pode, quer dizer, o que o Parlamento pode fazer é inventar outra lei, fazer outra lei qualquer, a dizer, a partir de agora, as rádios podem ser também confessionais, de partidos. Podem ser do Benfica, uma do Hockey Patins, outra do futebol, outra do basquetebol. O Parlamento pode fazer isso. Agora, não pode obrigar, certamente, a ERC a mudar o seu parecer, não é? Não, isso é impossível. O parecer está dado e tem fundamento, não é? Portanto, não há razão para se alterar nada. Foi recusado com fundamento, não é? Eu tenho dúvida se isso não devia ser tudo revisto alto a baixo, não é? Eu não vejo razão. Provavelmente sim, não é? Agora, é que o Benfica anunciou, quando a ERC decidiu, quando a ERC decidiu o que decidiu, o Benfica anunciou que ia recorrer ao Parlamento. E anunciou imediatamente. Mas isso devem estar mal informados. Eu vou resolver isto de outra maneira, não é? Devem estar mal aconselhados. Aí o objetivo é alterar a lei da rádio, não é? Pois. Isso aí tem que ser feito no Parlamento, de facto. Não é? Só pode ser feito na Assembleia da República. Nesse sentido, esse contacto faz sentido. Pois. Estou de acordo com o Luís. Sim, nesse sentido faz sentido. Nesse exato sentido faz sentido. Agora, não sei se devia ser uma prioridade do Rui Costa, não é? Porque o Eduardo é que nos pode dar uma opinião sobre mais avalizada. Não, eu diria que há outras prioridades. Se não tem outras, ouvindo o Mourinho neste fim de semana, a falar dos ativos da equipa de futebol, não sei. Um bocadinho mais de futebol e um bocadinho menos de rádio. Bom, falando de coisas sérias, Seguro fez a sua primeira presidência aberta na zona mais atingida pelas calamidades, pelo comboio de tempestades. Foi ver, ouvir, para depois poder falar, e vai pressionar o governo para acelerar as ajudas, não é? Portanto, ele está a fazer o seu caminho como presidente. Há aqui uma coisa que eu fiquei com uma dúvida, que é a seguinte. No primeiro dia da presidência aberta, vi uma notícia que ele teria estado sem comunicação social noutra região primeiro. Não vi. Ele começou por tomar, não é? Pois, mas que teria estado noutra região, agora não me lembro se foi na região que foi mais atingida, terá sido o centro, mas a segunda região mais atingida, que foi
Não. Pombal e a zona ele começou pela Sertã também, não é? Sim, isso aí tudo bem, mas o que eu ouvi foi que ele teria estado sem comunicação social já noutra região que tinha sido muito atingida. Se isto é verdade, eu não percebo então para que é que servem as presidências abertas, para ser sincero. Porque a presidência aberta serve exatamente para, com a comunicação social, se dar relevo aos problemas que existam, às queixas das populações, etc. Se ele esteve noutra região sem comunicação social, esteve lá para quê? Não é? Atenção, se isto é verdade, eu depois, sinceramente, não tive tempo nem esqueci-me certamente de confirmar isto, porque fiquei um bocado espantado quando ouvi a notícia. Portanto, agora, que estas presidências abertas também são um bocadinho um rol de queixas, normal, etc. É normal, porque é sempre assim. Agora, pode ter algum efeito? Espero que sim, espero que tenha efeito. Há um fator de conforto psicológico, do ponto de vista prático, às vezes não dá nada. Eu penso que o Presidente seguro vai ter uma atitude, digamos, talvez mais insistente, mais regular em cima desse tipo de assuntos. Eu acho que é de saudar esta presidência aberta e ver se ela realmente tem resultados. Senão, ele vai ter que tomar uma atitude um bocadinho mais dura relativamente ao governo. Já não digo, porque depois isto não pode passar sem, não digo com consequências políticas, mas sem uma sistemática e rigorosa chamada de atenção, um bocadinho ao jeito do que, não sei se lembram, os discursos do Eanes eram absolutamente fulminantes nos momentos mais complicados, não é? E desde aí perdeu-se um bocadinho essa... Eram cirúrgicos, não é? Sim, não, mas eram. Portanto, o que eu estou a dizer é, este Presidente pode vir a fazer e a optar pelo mesmo tipo de situações em que de repente cai-lhes em cima com exigências duras, não é? Até ver, está a palpar o terreno, está a ver o que é que se passa. Mas a intervenção dele está a ter consequências, não é? Já o teve agora na história do Tribunal Constitucional. Não é? Há aqui duas notas em relação às primeiras semanas dele, que aliás são referidas no artigo do Pedro Adão e Silva hoje, portanto no Público, hoje quarta-feira, que são há dois momentos importantes. O primeiro momento foi a intervenção dele no 25 de Abril, em que ele se distanciou de uma revisão constitucional, coisa que neste momento está em discussão e, portanto, que aparentemente o PSD está disponível para aceitar, portanto, uma discussão sobre a revisão constitucional. Isso aí marcou logo uma posição política dele relativamente a uma matéria que vai marcar os próximos tempos da agenda política. E depois esta presidência aberta, que é curiosamente uma reedição das presidências abertas do Mário Soares, com um contraste muito grande em relação ao Mário Soares, sem a exuberância do Mário Soares. Ou seja, uma das notas, portanto, que podemos desde já retirar destes dias é a sobriedade dele. Ou seja, mesmo contenção, né? Alguma contenção. Ou seja, ele tem ali um contacto com as pessoas, mas não tem aquela exuberância, portanto, que o Mário Soares tinha. Portanto, ele tem o seu próprio estilo. Agora, o Pedro Adão e Silva define este momento inicial da presidência do Seguro como o indício de que ele se quer transformar numa espécie de provedor do cidadão. Não sei se é exatamente isso que o Seguro quer, se não, mas se ele o for, faz bem, porque isso é uma das funções da Presidência da República. Agora, tem, obviamente, um risco, que é o risco que também é apontado neste artigo, que é o de defraudar expectativas, ou seja, ele criar expectativas de resolução de problemas que depois não são resolvidos porque ele não tem o poder para os resolver, que é o drama do Presidente da República. Mas ele aí tem outras fontes, também tem outros planos em que pode atuar, nomeadamente o da palavra, o do discurso, o da intervenção, portanto, mais institucional. Veremos como é que ele vai gerir isso. De qualquer forma, direi que este início de mandato está a ser um início de mandato que corresponde àquilo que era a expectativa que se tinha em relação ao Presidente da República. E já com coisas concretas, no caso do Tribunal Constitucional, por exemplo. E com o distanciamento em relação à comunicação social. Ou seja, mesmo todo aquele folclore, entre aspas, portanto, habituais dessas presidências abertas. Sim, os abraços, os beijinhos. Com ele não, está a ser mais contido. Isso é uma nota pessoal dele que é importante registrar. Só queria esclarecer, o Presidente esteve no dia 30 de março em Alcácer do Sal. Ok. Isso não foi. Não foi. E foi só uma nota da Presidência depois, com algumas fotografias, a dizer, portanto, que ele tinha estado lá.
Bom, mas estava eu a dizer que com resultados concretos já, a questão do Tribunal Constitucional, do entendimento entre PSD, PS e Chega para resolverem o problema do Tribunal Constitucional, é uma evidência que foi uma iniciativa dele e uma ação dele que teve um bom desfecho, porque ele próprio hoje vem dizer que se sente muito satisfeito por ter acontecido este desfecho onde ele participou e onde teve uma ação... Mas então não devia ter marcado o Conselho de Estado, não é? Pois, mas vai ter um Conselho de Estado, tendo em conta que eles adiaram para maio a eleição dos novos membros do Conselho de Estado, e o Conselho de Estado marcado pelo Presidente até agora, né? Então significa que este Conselho de Estado vai ser com todos os membros anteriores, o que é manifestamente absurdo. Não é? Ele vai nomear ainda antes do Conselho de Estado os 5 que lhe competem, não é? Mas não vai. Eu sei, não vai, sim. Não é? De qualquer forma, faltam os outros. E onde não há entendimento entre o Partido Socialista e o PSD. O Partido Socialista vai avançar aqui é uma coisa em que me parece que o Presidente não esteve bem. Mais valia esperar para fazer o Conselho de Estado quando o Conselho de Estado estivesse completo. Sim. Aqui não esteve bem. De qualquer forma... O que é extraordinário. Mas não foi uma forma dele pressionar os partidos a tomarem uma decisão relativamente à lista? Mas essa decisão, essa cor teria que vir mais tarde ou mais cedo. Basicamente, o que é que vamos ter? Vamos ter aquilo que era previsível, não é? O Conselho de Estado que tu tens agora é um acordo entre o PSD e o Chega. E o PS? Não, o PS vai fazer uma lista própria. Não, mas está bem, mas o problema da lista não é esse. O problema é que os lugares é que já estão distribuídos. Ou seja, é um para cada um dos partidos. Isso no Tribunal Constitucional. Sim. Isto no Tribunal Constitucional é um para cada um e o quarto por consenso. Não, é assim, mas para o Conselho de Estado. Sim, o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é por eleição, não é? É por eleição. Sim. Não, mas o que é muito engraçado porque isto foi um jogo de artifício, porque no fundo o PSD negociou com o Chega. O PS sabia que eles estavam a negociar e fingiu que não estava a negociar, sabendo que eles estavam a negociar. Pois. Portanto, foi tudo negociado, porque há uns que não querem criar, não querem ultrapassar as linhas vermelhas, que já estão todas rebentadas, porque se entendem todos os dias no Parlamento e onde forem, nas autarquias e por todo lado. Portanto, mas há aqui uma espécie de jogo de sombras, que na realidade discutiram todos, mas há um que finge que não negociou. Pronto, é simples. O PS finge que não negociou e sabia perfeitamente o que os outros estavam a fazer. Então, mas se vai apresentar uma lista própria, estamos a falar do Conselho de Estado agora, não é? Sim. Se vai apresentar uma lista própria... Eu fiz confusão. O Conselho de Estado pode ser resolvido antes ainda, não é? Sim. Pode. Não é? Pode ser. Tribunal Constitucional é que não. Sim, Tribunal Constitucional é que não. é depois. Foi adiado para maio. Sim. Tens razão. O Tribunal Constitucional está para a véspera do dia da reunião, ou da antevéspera. No Tribunal Constitucional foi adiado para maio, certo? Pronto. Adiado para maio. O Conselho de Estado é para 16. É. E o Conselho de Estado é 17. 17. É. Por isso é que ele marcou isso para 17. Ok. Mas, portanto, em princípio as coisas podem equilibrar-se, mas o que eu E a eleição da Assembleia da República está garantida? Tens que eleger 5 Não, nunca está, porque não se sabe novos se não há membros do quem Conselho de rolar. Estado. Não, mas a eleição é antes? É 16. É 16? É. Ok. Já tens Leonor Beleza pelo PSD. Sim. O Ventura pelo Chega, seguramente. Sim. O Moedas e o Pedro Duarte, da Câmara do Porto. E do Partido Socialista... O Partido Socialista... Vai apresentar uma lista própria com o Arons de Carvalho e com o Arons é o último da lista. O presidente... O primeiro é o Carlos César. É o Carlos César. Sim, Depois temos sim. a Francisca Abandonan, o Quintanilha do Porto, Edith Estrela e o Arons de Carvalho. Essa é a lista do PS Não fica no do CGI. Partido Que vai Socialista. submeter aos votos do Parlamento. Sim. Em vez de não fazer um entram acordo, em vez de Não fazer um entram acordo todos. prévio. Não entram todos. Não entram entram todos. Sim, Impossível. claro. Aliás, o PS tem direito a Oh, quantos? Rui, mas é Nem que sei eu te digo, quantos é que tem. andou tudo a negociar, Deve fingindo que não negociava. Devem ser 2-2-1, não? Pois. É capaz. É. Não sei se será 2-2-1. Não, o Agora com PSD Agora vai com o Chega, meter pode ser a 2-2-1. lista que vai do PSD do Chega mete 3, de certeza. Não é? O lista de PSD quem? e o Chega juntos Sim, metem 3. 3, os outros E metem o 2. PS mete 2. Está tudo negociado. Não mas, digam que o faz Arons de que Carvalho negocia, não é mas não faz negocia, mas faz Será que não o Arons de negocia. Carvalho não é eleito outra Não, vez? não, está em sexto lugar. Epá, isso é muito coisa. É uma No pena. próximo E programa, Edith Estrela também. em vez de irmos de eu pôr aqui estas questões à discussão,
perguntamos ao Eduardo e ele diz-nos o que é que ele está negociado, o que é que não está negociado. Não, isto era óbvio. Isto era óbvio. O nosso correspondente em Belém. Mas há uma coisa interessante que é, realmente, olhando para o Partido Socialista, é que nomeou Santos Silva para fazer a revisão estratégica até 2050, não é? E agora indica para o Conselho de Estado, para além do Carlos César, a Francisco Avadona, o Quintanilha, não sei o primeiro nome dele, a Edith Estrela, mais Orões de Carvalho. Em termos de renovação estamos falados, não é? Que ao mesmo tempo, apesar de tudo, o PSD tem, para além da Leonor Beleza, que também não é uma renovação, como é evidente, mas temos o Carlos Moedas e o Pedro Duarte, que apesar de tudo representam alguma renovação, não é? Sim, um bocadinho mais novos, sim. Sim, é uma renovação. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. É. Quando tanto se fala de renovação. Bom, E há nós... outros aspectos agora, em relação Sim. às nomeações, para além do Tiago Rodrigues, que foi nomeado para Provedor da República. Há uma nomeação um bocado estranha, que é o seguinte, não sei se foi ocasional, se não, ou se foi intencional, enfim, nunca saberemos. Mas o PS acabou de indicar para o Conselho Superior de Magistratura o juiz que vai julgar o Sócrates em outubro, no segundo processo que o Sócrates tem. Pode ser uma mera coincidência, mas é uma coincidência um bocadinho estranha, não é? E evitável, não é? Evita que ele possa ser, portanto, o juiz ele tem que sair, portanto, o processo tem que ser nomeado um outro juiz. Enfim, podia ser evitado, não é? Ou se calhar o homem teria outras alturas para ir para o Conselho Superior de Magistratura. Esperemos é que não sejam os juízes agora todos a pedir escusa. Claro. Depois dos advogados, pode ser que os juízes comecem todos a dizer também não posso, agora não quero. Então. Estamos a gravar quarta-feira. Esta noite, noite de terça para quarta, foi a longa noite de Trump, não é? Que, com o ultimato para que o Irão reabrisse o Estreito de Hormuz, que entretanto já foi, esse prazo já foi alargado por 2 semanas, por mais 2 semanas. Mas este homem disse ontem que uma civilização inteira vai morrer hoje, vai morrer esta noite. É assim que ele disse. Uma civilização inteira vai morrer esta noite. O homem não está bem, não é? Aparentemente, não é? Já aqui falámos várias vezes disso, dos problemas mentais da criatura, não é? Quer dizer, e já está, o problema, o que eu acho fantástico é que nós começamos a aceitar e a achar isto tudo normal, não é? Nomeadamente a própria comunicação social. Tudo isto é normal. A própria comunicação... É tão normal, desculpa lá, Luís, é tão normal que os jornais portugueses de hoje, acho que com exceção do Diário de Notícias, não puxam para a primeira página a questão do ultimato. Porque já sabiam que não ia acontecer. Pois, mas quer dizer, o problema é... O que é que nós pensamos? Pensamos que o homem não está bom da cabeça. Ok. O problema é que o homem é presidente dos Estados Unidos e o homem continua a decidir por aquela cabeça, não é? Boa ou má, ele decide por aquela cabeça. E tem ali uma corte de gente que se limita a abanar o rabo, não é? E a abanar a cabeça, quando ele diz os maiores disparates do mundo e vão todos atrás. O que é perigoso nisto... E os que não vão atrás são despachados. Os que não vão atrás são despachados. E muitos deles estão a admitir-se. Já se sabe que, a nível do Exército, a nível das Forças Armadas norte-americanas, há uma série de generais que estão fartos daquilo e que estão a pedir para sair. Mas o problema é que ele continua a ter ali uma entourage que lhe vai aceitando todos estes disparates, toda esta... pôr o mundo em perigo. Não é? É que neste momento, por estranho que pareça, o maior perigo mundial chama-se Estados Unidos da América. E era uma coisa que seria impensável nós pensarmos nisto há poucos anos atrás. Não é? Quer dizer, pensarmos que seriam os Estados Unidos que punham o mundo em risco. E, de facto, isto é verdade. Obviamente não estou a desvalorizar o papel do Irão. Nada disso, não é? Não estou a dizer que o Irão que são uma corte de gente boa. Não é isso. É a forma como os Estados Unidos estão a atuar e a forma como estão a pôr o mundo em perigo, quer do ponto de vista de um risco de guerra, sobretudo também do ponto de vista económico. Do ponto de vista, quer dizer, estão a abrir uma crise, não é? Do ponto de vista dos recursos energéticos, que os melhores analistas dizem que pode ser uma crise sem precedentes.
E que vai durar e que vai levar muitos anos a recuperar. Portanto, quer dizer, nós olhamos para isto e não queremos acreditar no que se está a passar, sinceramente. Eu ainda todos os dias penso nisto assim, isto é capaz de não ser verdade. E de facto é verdade, não é? Luís Marques. Bom, sobre esta matéria já referi semana passada que acho que isto não pode ser visto à luz daquilo que o Trump diz e do que faz, porque obviamente não podemos encarar como normal o comportamento de alguém que tem um nível de brutalidade, de crueldade e de ignorância que o Trump tem. Portanto, é um bocado impensável, portanto, que a estratégia de um país como os Estados Unidos, o império do nosso tempo, esteja na cabeça de um indivíduo com estas características. Portanto, tem que haver mais qualquer coisa, e eu acredito que há mais qualquer coisa. Acho que há uma estratégia, que há outros poderes que pensam nessa estratégia e que isto representa a concretização, mal ou bem, isso é outra questão, obviamente tem muitos aspectos muito negativos, de um ataque a um perigo que pode ser considerado neste momento menor, mas que há uns tempos atrás nós achávamos que era o pior. Portanto, há uns pouco tempo, quando olhávamos para o mundo, nós o que é que pensávamos? Onde é que está o perigo de uma guerra no mundo? Vinha do Irão. Exatamente. Era do Irão que vinha, porque os gajos têm bomba atómica. Se tem a bomba atómica, desencadeia-se um conflito regional que vai rebentar com o mundo. O problema não era se o Irão tem bomba atómica, é evidente que vai ter um problema com Israel, vai ter um problema com a Arábia Saudita, vai ter um problema tanto com o Iraque, enfim, todo o mundo, todo aquele xadrez do Médio Oriente, que é complexo como nós sabemos, portanto, vai reagir e potencialmente temos ali tanto um problema gravíssimo para todo o universo. Isso era o que nós pensávamos há poucas semanas atrás, há 2, 3 meses atrás. Agora já estamos a pensar outra coisa. E isso, não sei se esta mudança de 8 para 80 relativamente àquilo que são os principais problemas do mundo, tanto se justifica, não é? Ou seja, quando o Luís diz que o principal perigo do mundo é os Estados Unidos, eu não posso concordar com isso, não concordo. Acho que o Irão é um perigo para o mundo, não só por aquilo que o Irão é. É o Irão, não nos podemos esquecer que o Irão foi condenado várias vezes pelas Nações Unidas. Tem proxies, portanto, que dividiram. O Líbano é um país dividido por causa do Irão, por causa do Hezbollah. Tanto a faixa de Gaza estava a ser alimentada, o Hamas estava a ser alimentado pelo Irão. Ou seja, os Houthis estão a ser alimentados pelo Irão. Ou seja, o Irão não é só uma potência local, não, é uma potência que tem uma estratégia de intervenção fora do seu próprio território. É um perigo para o mundo. Se esta é a maneira de o resolver ou não, veremos. Ou seja, acho que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação. Como diria o Chuen Lai em relação à Revolução Francesa, ainda é muito cedo para tirar conclusões. Não é? No caso concreto desta, ainda é muito cedo para tirar conclusões. Veremos nas próximas semanas como é que as coisas vão evoluir para fazermos um balanço real do que se está a passar, os efeitos que isto tem na China, os efeitos que isto tem na Rússia. Enfim, há aqui várias peças que ainda é preciso que a poeira assente. Agora, o que eu gostava de fazer aqui uma reflexão era sobre exatamente um ponto que tu pegaste, Rui, que é o seguinte. Ontem terça-feira, era o countdown para o grande ataque, portanto, para destruir a tal civilização que ele falava, de forma ignorante, portanto, dizia que ia destruir uma civilização como se as civilizações se destruíssem assim. Já houve civilizações que foram destruídas, mas não por esta vez. Bom, este não quando aparece uma informação, e aparece aonde? Num jornal que eu tenha reparado, pode ser que esteja enganado. Eu estive a ver, portanto, os principais órgãos do mundo que eu acompanho, o Financial Times, o Economist, ninguém antecipou o acordo. Esta é que é a grande verdade. Ninguém, é verdade. Ninguém antecipou o acordo. Há uma interrupção, praticamente todas as cadeias de informação, por volta das 10h30, com uma comunicado da presidência americana que é distribuída aonde? No Social Truth, ou seja, na rede social do próprio Trump. Sim. Só a partir daí é que os outros órgãos de comunicação social começam a pegar na informação. Isto é relevante, isto é muito relevante. Para aquilo que se está a passar, portanto, a nível de comunicação, portanto, no nosso tempo. Depois,
Um outro aspecto, e a partir daí, enfim, depois começa, portanto, ficou toda a gente baralhada que ninguém estava à espera que isto acontecesse. E, de repente, mesmo os próprios, nas próprias televisões de informação em Portugal, de repente, portanto, começam a ir a telefonar para todos os comentadores para aparecerem, de repente, e alguns dos mais conhecidos não apareceram, exatamente porque ninguém estava à espera que isto ocorresse. Depois, os jornais, um aspecto que tu referiste, é algo interessante, porque nós sabemos que um dos grandes problemas dos jornais físicos em papel, certo, é o tempo, não é? O tempo é o principal inimigo. A hora de fecho, não é? Esse é o principal, tanto, inimigo. Mas o que me espanta é como é que os jornais não antecipam isto, não é? Não prevêem isto, não é? E o que é que nós vemos? Vemos, por exemplo, o Correio da Manhã, de hoje, quarta-feira, tem um título, aliás, que não é o título principal, que diz assim: Trump ameaça aniquilar civilizações. Exato. Este título está ultrapassado. Completamente. O público, talvez reservadamente ou por prudência, não faz nenhuma referência na primeira página e remete isto para a página 19. O Le Monde, que é o Le Monde, o título de hoje do Le Monde é: Trump ameaça Irão com destruição total. Quer dizer, como é que, numa noite em que tudo se ia passar, as manchetes não são exatamente a antecipar. Passou, só não se passou. Passou, ou seja, a noite, o mundo está suspenso desta noite, porque ninguém podia tanto garantir que o ataque se concretizasse. Aliás, o Trump já disse tanta coisa que o facto de dizer que ia atacar levava logo a pensar que se calhar não vai atacar, não é? Bom, isto dá que pensar muitas vezes, e acho que devia pensar os editores, sobretudo dos jornais em papel, que devem ter um bocado mais de cuidado, portanto, quando fazem manchetes antes dos acontecimentos ocorrer. Muito bem, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu vou começar porque o meu enigma tem a ver com a conversa que estávamos a ter. O meu enigma é assim: o que é que realmente querem? Eu, quando digo os Estados Unidos, estou a falar da administração Trump, não é? E agora vou-me centrar neste apoio ao Sr. Orbán da Hungria, para onde vai o vice-presidente com uma conversa em direto com o presidente a apoiar o Sr. Orbán. Já esteve, mas foi ontem. Foi ontem? Foi. Exato. Que é um ditador, basicamente, antidemocrático. Portanto, está a transformar, ou já transformou, a Hungria, que pertence à União Europeia, num Estado completamente fora dos parâmetros da União Europeia. É bom que se note isto. Portanto, o que é que os Estados Unidos querem com isto? Fica aqui o enigma. O meu é mais suave, que é quando um morto morre, são só elogios. Reparem, quando um morto morre, é uma pérola do mesmo quilate do estar vivo é o contrário de estar morto, proclamado pela Lilica Nessas há uns anos. Nem o próprio Lapalisse conseguiria uma extração desta qualidade. Quem foi o autor? Quem foi o autor da pérola? Quem foi? Fica aí o enigma. Não nos dizes, não revelas? Não, claro que não vou revelar. Bom, então Luís Marques. O meu enigma é o seguinte. O Major-General Agostinho Costa foi conferencista em Angola, numa conferência intitulada uma Conferência Internacional da Paz, em Angola. Portanto, o Major-General Agostinho Costa foi um dos oradores, o outro foi vários, não é? Os portugueses foram, para além do Agostinho Costa, o Azeredo Lopes. O Novo Jornal faz uma longa reportagem de 5 minutos em vídeo com o Sr. General a ser apoteoticamente recebido por toda a nomenclatura do regime, a nomenclatura militar e civil também, com selfies e mais selfies e não sei onde. E depois, no final, ele fala, ouve-se ele a falar. Então está a explicar a outros generais a diferença entre o que é a sobrevivência de um país, guerras de sobrevivência e guerras, portanto, de importância. O detalhe aqui não vale a pena tanto explicar com mais detalhe o que é que ele quer dizer com isto, mas ele depois diz, isto é que é verdade, porque quanto ao resto, para isso existem os jornalistas, para construir narrativas. Ou seja, para ele, se pode ser general, os jornalistas existem para construir narrativas. E eu pergunto, porque é que, isto é o meu enigma,
porque é que a nomenclatura angolana não adota o major-general e ele fica por lá. Exato. Pode-lhe dar um cargo e tudo. Eduardo, temos de descobrir estas coisas, não é? Sem o meu dúvida. enigma é simples. Nós temos várias maneiras de receber televisão, não é? Uma delas é a TDT. E a TDT, neste momento, tem vários canais e tem um que eu acho que verdadeiramente ninguém vê, que é a RTV, porque passa imenso tempo sem transmissões. No fundo, eu acho que está completamente desligado da sociedade. Já foi um instrumento de trabalho para os jornalistas, mas hoje está na net, a RTV, e serve muito para as redações que estão a acompanhar determinados temas. E, portanto, eu pergunto a mim próprio se não se pode lá pôr outro conteúdo mais interessante. Fica aí o nosso programa, enigma. Exatamente, Próximo, ora bem. O nosso programa, por exemplo. Nós aguentamos 24 horas. Sem dúvida nenhuma. Não, aquilo no verão. Emissão de 24 horas. No verão, quando não há Parlamento, fica fechado. Fica fechado. 2 meses com uma coisa a dizer que. Não podiam. Bom, podiam termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia. Um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser ao alcance de um clique. Até lá.